Olha só, gente, jogadores estão de volta, né? Gabigol e Rodrigo Caio que estavam com a seleção brasileira e o Flamengo tem o jogo contra o Fortaleza. Mas eu já quero começar a projetar aqui o jogo da semana que vem contra o Grêmio e levando em consideração que o Rafinha passou ontem por uma cirurgia para corrigir uma fratura que teve no osso da bochecha, né? O osso zigomático, viu, Mauro Betti? É um arco zigomático, né? E aí, Mauro, eu já quero... Primeiro, assim... São jogadores que podem, né? A gente tem até foto do Rafinha aqui, ele postou uma foto já nesse processo de recuperação com uma máscara, mas são todos esses para ficar Arrascaeta, Felipe Luiz e Rafinha. A gente está vendo a imagem, né? Ele agradecendo aí todos pela oração e pelo apoio que recebeu, mas são esses 3 jogadores, principalmente, possibilidades de desfalque para o Flamengo na semana que vem, né? E assim, né? Sai o Felipe Luiz, eu gosto muito do René, perde. Sai o Rafinha, perde demais. Não tem dúvida, mas a fase é tão inspirada e inspiradora. O time do Flamengo tem jogado no futebol que ninguém joga no Brasil hoje, ninguém jogou no Brasil nos últimos anos. É um futebol que dá para ganhar, o futebol do Flamengo dá para ganhar o brasileiro do jeito que está liderando e dá até para passar a Libertadores em cima de um mega tricampeão como é o Grêmio, do penúltimo, não, o Grêmio foi 17, né? Exato, o penúltimo e o último, né? Que é o River, que eu acho que vai passar pro Boca. Dá para ganhar as duas coisas. Só que o time está nesse nível, o elenco nem tanto. Só que está numa fase que, por exemplo, mesmo com esses desfalques, passou por cima de quem veio. Mas o Grêmio é uma outra parada muito mais complicada. Mas olha só, e o Grêmio que vai completo. E tem uma questão. Beleza, suponhamos que todos voltem. Eu acho até que o Arrascaeta não joga. Tá. Acho que o Felipe Luiz joga, o Rafinha dá para ir pro sacrifício, não sei como é a condição, mas vamos supor que todos joguem. No melhor dos mundos, todo mundo está recuperado e joga. A expectativa é que eles 3 joguem. Mas de qualquer forma, você tem o prejuízo de ritmo de 2, principalmente. Então, Felipe Luiz e Arrascaeta. De qualquer forma, é prejuízo. Qualquer jogador do Grêmio que entre numa dividida mais forte, com todo o respeito, os caras se respeitam. Claro que eles se respeitam, mas se houver uma dividida onde os caras não estejam enxergando o Rafinha por perto, eles não vão evitar empular com o cotovelo e dividir com o Rafinha. Eu, sinceramente, escalar o Rafinha, tudo bem, eu não sou médico e tal, mas de vários fatos, vários acontecimentos que a gente já teve, colocar o jogador num jogo desse tamanho nessa situação... Mas olha só, eu posso fazer um caso aqui, Vitor Sérgio, posso construir um cenário em que se os 3 não jogarem, tá? Eu vou pro lado extremo. Se os 3 não jogarem, Felipe Luiz, Arrascaeta e Rafinha, o pior desfalque pro confronto específico contra o Grêmio seria o Rafinha? Porque ele marcou muito bem o Everton no primeiro jogo. Para mim, eu acho que o pior confronto, o pior desfalque seria o Felipe Luiz. Mesmo com o Everton Cebolinha caindo pelo lado do Rafinha? Mesmo com o Everton Cebolinha pelo aspecto de construção de jogo. Aí você pode falar assim, mas o Flamengo não precisa construir. Lógico que precisa. Porque a chance desse jogo ser 0-0, eu pelo menos, analisando, observando, eu acho que é muito pequena a chance de ser 0-0, né? Mínimo, Estatisticamente São os 2 melhores ataques do Brasil. Os 2 melhores ataques do Brasil. Então, eu acho que... Por que eu estou falando 0-0? Porque o único empate que serve ao Flamengo é o empate em 0-0. Qualquer outro empate não serve ao Flamengo. 1-1 leva o jogo para os pênaltis e qualquer outro empate acima de 1-1 não serve para o Flamengo. Então, eu acho que em termos de construção, pela capacidade de construir o jogo por dentro, de apoiar os jogadores de meio, os jogadores do primeiro passo, o Gerson, o Arão, liberar eles, ser difícil de ser marcado, porque se você tem ali o Felipe Luiz começando a jogada apoiando por dentro, você vai bagunçar com o esquema de marcação do Grêmio, eu acho que seria o desfalque. Mas a informação que eu tenho, hoje eu falei com 2 pessoas de dentro do Flamengo, a informação que eu tenho de dentro do Flamengo, já falei isso aqui em outros programas, hoje eu conversei com 2 pessoas para ratificar, é que os 3 estarão à disposição para o jogo. Se vão jogar ou não, é uma decisão do Jorge Jesus. Mas dentro do Flamengo se trabalha com a informação de que os 3 estarão à disposição para o jogo. Porque o Felipe Luiz é uma evolução natural, o Arrascaeta... quando operaram, descobriram, isso, a informação é pública, que a lesão era menos grave do que prevista inicialmente, né? Você tem toda a questão de desinchar e tudo aquilo. E o Rafinha, mesmo com essa situação, e não sabe se a máscara vai ajudar tanto, mas a previsão é que os 3 estarão disponíveis.
Se o Jorge Jesus vai escalar ou não, aí O maior são outros caso de 500. artroscopia da história é o do Baresi na Copa de 94. É um negócio impressionante. Ele se E a gente machuca tá falando que é um de período- 94, Estamos né? falando de 25 anos atrás. Ele 25 se anos machuca atrás. na primeira fase e joga a final da Copa. Período, Joga um o período Jorge, até joga parecido. muito. né? Demais. Romário. Joga demais. Ainda bate pênalti. Perde, mas ainda vai na pau pra bater. Então, eu entendi todos os argumentos do Vitor Sérgio quando ele fala da questão do Flamengo com a bola, do Flamengo jogando. E isso não tira a falta do ritmo que a gente falou aqui, que é uma outra questão, né? Mas é porque, assim, de novo eu quero tocar na tecla que é marcar o Everton Cebolinha, porque ele jogou muito pouco no primeiro tempo, eu acho que muito pelo que fez o Rafinha. Dia Não, mas seguinte. eu acho. Uma senhora partida. Eu acho que todo o Grêmio jogou. Eu acho não, isso é um fato, tanto é que o Renato falou. Todo o Grêmio jogou pouquíssimo no primeiro tempo, graças à postura do Flamengo. O Flamengo jogou demais. Exatamente. Não, jogou demais, em posição. Então, acho que a gente, lógico, tem que São duas respeitar a coisas. Tá fase do todo mundo Rafinha. com o Vitor Sérgio aqui. Eu acho que a gente tem que respeitar Ok. a fase do Rafinha e a gente tem que respeitar a capacidade do Rafinha, a fase do Everton Cebolinha, e respeitar a capacidade do Rafinha e marcar na experiência e tudo. Mas eu acho que o primeiro tempo não é parâmetro, porque todo o Grêmio teve muito abaixo. E o Grêmio evoluiu Graças ao de lá pra Flamengo. cá. Mas o Grêmio graças ao está Flamengo. jogando Mas mais tem do que um, vinha jogando. um contraponto, eu acho bem lógica a questão da construção, eu acho fundamental por onde o Flamengo sai e como o Felipe Luiz pouco erra ou basicamente não erra. Só que o Felipe Luiz tem um substituto menos, Problemático. um abismo menor do que o substituto do Rafinha. Sem nenhuma dúvida. Nesse ponto. Sem E assim, nenhuma dúvida. até o Arrascaeta, a ausência do Arrascaeta, você tem maneiras de fazer com que o Flamengo sinta menos. Né? Você pode empurrar o lado construtor, que já é, né? O Everton Ribeiro, e bota um Vitinho lá. Enfim, você tem 500 maneiras o Gerson, de sentir menos a falta do Arrascaeta. E sentir menos a falta do Felipe Luiz. O Rafinha, eu acho que é o que tem o substituto mais distante. E pega Se você pegar justamente todas as o funções, Cebolinha. inclusive. E outra, E pega o ficaria. Cebolinha pela frente. Até se o Rafinha não jogar, será que joga o Rodinei? Eu até tenho minhas dúvidas se jogará o Rodinei. Dessa pode até não jogar, Até né? pode não jogar. Então, de repente bora. coloca um outro cara mais, Então, a mais questão- específico para marcar o Everton. A Não sei. questão do reserva do Rafinha, e aí quando eu falo assim, né? A gente não pode punir o Flamengo por ter trazido 2 laterais extra classe na hora de avaliar. A pessoa fala, a diferença dos laterais titulares para os reservas é gigante. E seriam qualquer um. Porque se você pegar assim, né? Você pegar, qual lateral esquerdo reserva é melhor que o René? Hoje, Não, o René Acho que hoje não tem. Não tem muito. Um bom lateral jogador. esquerdo reserva melhor. Vitor Luiz. Tem algum? Pode ser Igual que ao você- pior. Igual ao pior. O René é muito eficiente, então, já foi ano na passado. direita tem um problema. Então ficou aquela sensação do jogo contra o Ceará, do João Lucas ter jogado muito bem, Foi muito bem jogou muito, mas já domingo contra o Furacão ele já não foi bem. Então fica aquela coisa, vai o Rodinei, vai o João, se o Rafinha não puder jogar, Sim, vai o Rodinei, vai o João Lucas, então ele Daqui vai a ter que pouco ele resolver, não vai pode botar colocar o algum Pires outro da ali. Mota para marcar Não, ali. sabe o que ele poderia fazer, mas é mexer Tem em duas velocidade, posições. não tem velocidade. Rodrigo Caio, que já jogou de lateral direito, não gosta verdade, e já foi, e verdade. botar o Rodolfo na zaga. Pode Mas aí ser. mexer em duas. Aí você Com complica. E você tira uma dupla de Porque zaga tá que tá funcionando eficiente, muito mas bem. ao mesmo tempo você pega um No cara Grêmio- muito melhor para evitar o Cebolinha.